Em 1918, o médico entrou num pequeno convento no sul da Itália. Ele não era religioso, era cientista. Foi enviado para provar uma fraude. Quando saiu, não conseguia explicar o que tinha visto com os próprios olhos. Feridas abertas por 50 anos, que nunca infeccionaram. Uma febre que deveria ter matado qualquer ser humano. E ao dia da sua morte, as chagas simplesmente desapareceram, sem cicatriz, sem marca, como se nunca tivessem existido. Isso não é fé. Isso está nos laudos médicos. Um frade capuchinho de San Giovanni Rotondo, um cheiro de rosas e luvas sem dedos, para esconder as feridas que nunca cicatrizavam. Seu nome, Padre Pio de Pietrelcina. Desde 1918, ele carregava os estigmas, as 5 chagas da crucificação de Cristo. Para os céticos, autossugestão, histeria. Para os médicos que o examinaram, feridas que não infeccionavam, não degeneravam e não necrosavam, que sangravam por décadas e desafiavam qualquer lei conhecida da medicina. Antes de entender o que os médicos viram, é preciso entender o que são os estigmas. Ao longo de 2000 anos de história da Igreja, cerca de 400 pessoas teriam recebido essas marcas. Por exemplo, São Francisco de Assis foi o primeiro caso registrado, lá em 1224. Mas o primeiro a ser fotografado foi Padre Pio. A teologia católica diz que os estigmas não são pedidos, não são conquistados, são concedidos. A alma que a providência escolhe para participar de forma física e visível do sofrimento de Cristo. Em outras palavras, não é o santo que escolhe a ferida, é a ferida que encontra o santo. Padre Pio não enfrentou desconfiança só da ciência, foi mais pesado, enfrentou uma desconfiança maior ainda dentro da própria Igreja. Em 1931, a própria Igreja o silenciou. Ele foi proibido de celebrar missa, proibido de confessar, proibido de abençoar. Por 2 anos, esse homem que movia multidões ficou trancado numa cela, sozinho, em silêncio, e continuou rezando. Mas antes disso tudo, voltemos a 1919. O Vaticano queria respostas e mandou a ciência. Luigi Romanelli, Amico Bignami, Giorgio Festa. Luigi Romanelli era médico-chefe do Hospital Civil de Barletta. Ele não era religioso. Foi convocado pelo superior provincial dos Capuchinhos. Fez ao todo 5 visitas entre 1919 e 1920. O que ele viu e escreveu foi que as lesões nas mãos estavam cobertas por uma membrana de cor vermelha escura, sem nenhum ponto sangrante, sem edema e sem reação inflamatória nos tecidos ao redor. Ele esperava encontrar truques. O que encontrou foi uma membrana que não devia existir. Afirmou ter certeza que as feridas não eram superficiais. Em seu relatório, escreveu: "Não são, segundo o meu modo de julgar, essas feridas classificáveis entre as feridas comuns, sejam elas de origem infecciosa, sejam traumáticas. Na ferida torácica, embora sem nenhum curativo adequado, não há sombra de supuração. Ao contrário, flui sangue vermelho e fisiológico." Professor ordinário de patologia médica na Universidade de Roma,
examinou o Padre Pio uma vez em 1919. Ele foi enviado pelo Santo Ofício do Vaticano. Bignami não era qualquer médico. Era o homem que havia desvendado o mecanismo de transmissão da malária. Foi enviado para encerrar o assunto, mas não conseguiu. Em seu relatório de julho de 1919, escreveu: "Em nenhum ponto a lesão se aprofunda. A derme não está absolutamente lesada, tendo notado que todas as zonas necrosadas e a pele ao redor estavam fortemente coloridas com tintura de iodo, já que Padre Pio usava como desinfetante algumas vezes por semana." O clínico formulou a hipótese de que as lesões teriam começado como produtos patológicos e foram mantidas artificialmente com um meio químico. Ele tentou uma explicação naturalista: necrose da pele agravada por iodo. Seu laudo descarta tanto histeria quanto simulação consciente, mas não explica a origem. Chegou a recomendar suspender a tintura de iodo e enfaixar as mãos por 2 semanas. Feito isso, mesmo assim as feridas continuaram. Médico da Cúria Geral dos Capuchinhos em Roma. Foi o que mais se envolveu no caso Padre Pio. Visitou Padre Pio 3 vezes entre 1919 e 1925. Pesta estudou Padre Pio primeiro pelo lado psicológico e humano. Em seu relatório escreveu: "Natureza simples e muito tímida. Deseja fugir da atenção alheia, e os próprios sinais que carrega, longe de serem motivo de satisfação, constituem para ele uma verdadeira fonte de mortificação." Descreveu as lesões como profundas, sangrentas, sem infecção e sem sinais de cicatrização. Apesar do exame minucioso, as lesões escapavam a qualquer explicação, deixando a ciência incapaz de fornecer uma resposta sobre sua natureza. Pesta foi o médico que mais tempo passou com Padre Pio. Visitou 3 vezes. E ao fim de tudo, publicou um livro inteiro defendendo o que viu. Um médico que foi lá investigar e saiu como testemunha. Cada vez que alguém tentava desmascarar, encontrava algo ainda mais inexplicável. Depois de 3 médicos de 1919, o caso não foi encerrado. Pelo contrário, chegou alguém que queria acabar com tudo de vez: Padre Agostinho Gemelli. Médico, sacerdote, fundador da Universidade Católica de Milão, um dos intelectuais mais respeitados da Igreja Italiana e um dos críticos mais duros de Padre Pio. Gemelli chegou a San Giovanni Rotondo convicto. Sua conclusão, dada ainda antes de examinar as feridas com cuidado: "Não há nada de sobrenatural neste caso." Sugeriu que os estigmas eram resultado de desequilíbrio psicológico, ou pior, farsa, simulação. Mas havia algo que nem Gemelli nem nenhum outro médico conseguia explicar. Algo que não estava nas feridas, estava no termômetro. Padre Pio tinha febre. Não uma febre comum. Os registros das enfermeiras e médicos do convento documentaram temperaturas acima de 48 graus Celsius. Alguns termômetros simplesmente quebravam. Para a medicina, isso não é possível. 48 graus é incompatível com a vida humana. O cérebro para de funcionar por volta dos 42. Acima de 44, o corpo entra em colapso. Com essa temperatura, Padre Pio conversava, rezava e atendia pessoas. Médicos e especialistas chamados ao convento examinaram os registros. Não havia explicação. A fraude havia sido descartada pelos próprios céticos que foram investigar. O que restava, a ciência não tinha nome. A ciência tem um nome para isso: impossível. A igreja tem outro: bilocação. Estar em 2 lugares ao mesmo tempo. E no caso de Padre Pio, há testemunhos, com nomes, com datas, com provas.
Mesmo antes de ser padre, já havia relato de suas bilocações. Era 1905. Padre Pio ainda era seminarista. De repente, sem explicação, se viu transportado para uma mansão em Udine, no norte da Itália. Diante dele, uma cena de dois extremos: um homem à beira da morte e uma criança prestes a nascer. Na porta do quarto, os irmãos de maçonaria faziam guarda. Ordem expressa: nenhum padre católico entraria para administrar os ritos fúnebres. A esposa do homem queria um sacerdote, os maçons não. E de fato, nenhum padre entrou pela porta. Padre Pio simplesmente apareceu dentro do quarto. A mulher grávida do outro lado da mansão viu um frade passar. Espantada, chamou um dos empregados. Quem deixou aquele frade entrar? O empregado respondeu: não entrou frade nenhum. Pouco depois vieram as contrações. A menina nasceu. Seu nome era Giovanna Risani. Anos mais tarde, tornou-se filha espiritual de Padre Pio. Nossa Senhora a tinha apresentado a ele antes mesmo de nascer. Esse foi o primeiro relato registrado. Mas o mais difícil de ignorar veio décadas depois, no meio de uma guerra. Era a Segunda Guerra Mundial. San Giovanni Rotondo, a cidade de Padre Pio. A cidade estava na rota dos bombardeiros aliados. A missão era simples: destruir o alvo e seguir em frente. Mas algo parou os aviões. Ou melhor, alguém. Pilotos aliados americanos, ingleses e canadenses, de diferentes nacionalidades e diferentes religiões, relataram ter visto uma figura nos céus. Um monge, com as mãos erguidas. As bombas desviavam, caíam na floresta. A cidade ficou intacta. Esses pilotos não eram devotos, nem ao menos conheciam Padre Pio. Alguns nunca tinham ouvido o nome dele. Quando voltaram à base e descreveram o que viram, mostraram-lhes algumas fotos. Reconheceram aquele rosto. Era ele que estava nos céus. Há fenômenos que a ciência tenta medir, e há fenômenos que só se pode sentir. Osmogenesia, ou odor de santidade. No caso de Padre Pio, um perfume inexplicável impregnava suas chagas, suas vestes, seus objetos. E não era um aroma qualquer. Era descrito como jasmim, rosas, violetas, mas não vinha de flor nenhuma. Uma tarde, o padre Denis Alvray voltou ao quarto de hotel onde estava hospedado. O ambiente estava tomado por um perfume intenso. Incomodado, pensou que alguma mulher tivesse entrado ali. Desceu até a recepção e reclamou. O funcionário subiu com ele até o quarto. Parou na porta e sentiu o perfume. E aí ele sorriu. Isso não é perfume de mulher, reverendo. Isso é perfume de santo. É Padre Pio. O funcionário se chamava Luigi e ele já conhecia aquele aroma. E enquanto eles conversavam, o perfume mudou. De repente, cheiro de incenso. Luigi apontou para o relógio. Agora, neste exato momento, Padre Pio está dando a bênção do Santíssimo Sacramento na igreja. A fragrância permaneceu no quarto por 15 dias. Em 2008, quando exumaram seu corpo para reconhecimento canônico, o mesmo odor foi sentido, décadas depois da morte. Inexplicável. Ainda hoje, fiéis relatam sentir esse perfume ao rezar pedindo a intercessão de Padre Pio. É como se o céu não precisasse de palavras para responder. Bastava aproximar-se, e o cheiro estava ali. Padre Pio tornou-se sinônimo de milagres ainda em vida. Para sua beatificação, a Igreja reconheceu a cura de Consiglia de Martino, uma ruptura interna no ducto torácico que formou um nódulo no pescoço. Era incurável, mas desapareceu. Para a canonização, o segundo milagre. Matteo Pio Colella, 8 anos.
meningite fulminante, teve parada cardíaca, falência de múltiplos órgãos. A família então rezou a Padre Pio. O menino se recuperou por completo. Houve também remissão de câncer terminal. Houve muitos outros. Mas nenhum caso desafia a razão, como o caso de Gemma de Giorgi. Gemma nasceu na Sicília em 1939. Os médicos foram categóricos. Ela não tinha pupilas, nenhuma abertura por onde a luz pudesse entrar. Sem luz, sem imagem. Sem a imagem, sem visão. Cega, em definitivo. A avó recusou o veredito. Em 1947, fez a longa viagem até San Giovanni Rotondo. A menina tinha 7 anos. A igreja estava lotada. De repente, a voz de Padre Pio irrompeu a multidão. Gemma, vem cá. Ninguém havia dito a ele o nome dela. Ninguém havia dito que ela estava ali. A avó e neta se ajoelharam. O frade sorriu. Impôs as mãos enfaixadas sobre os olhos sem pupila da criança. Deu-lhe então a primeira comunhão. Quando a abençoou pela segunda vez, Gemma gritou. Ela estava enxergando. 4 meses depois, o professor Carosa, oftalmologista de renome, examinou a menina. Confirmou, anatomicamente, as pupilas continuavam ausentes. E escreveu no laudo algo que a ciência ainda não sabe responder. Contra todas as leis da física e da biologia, a menina enxergava perfeitamente. Gemma não é um relato medieval. Ela concedeu entrevista por décadas, viajou pelo mundo. Em 2003, aos 63 anos, visitou as Filipinas e falou para 5.000 pessoas. Quando perguntavam como era possível, respondia com uma frase que nenhum tratado médico pode classificar. Eu vejo com os olhos de Deus, não com os olhos do meu corpo. Gemma's eyes have never changed. They're still the eyes of one who is blind. As a comparison, the eyes of Gemma's mother with pupils. Without them, no one can see. Gemma's eyes without pupils. It's anatomically impossible that these eyes can see. But she's as able to see as you and I. Em 1931, o Santo Ofício emitiu um decreto. Padre Pio estava proibido de celebrar missa em público, proibido de atender confissões, proibido de receber qualquer fiel. O homem que atraía multidões foi isolado. O sacerdote que vivia para a Eucaristia foi privado do altar. 2 anos. Enquanto Roma investigava, ele obedecia, em silêncio. Não houve revolta, não houve cisma. Não houve carta inflamada. Mas então, houve o quê? Obediência. A igreja que hoje o canoniza passou décadas olhando para ele com os mesmos olhos dos médicos. Desconfiança metódica. Padre Pio foi criança, foi jovem, chorou com a morte da mãe, travou batalhas espirituais que deixaram hematomas no corpo e marcas na cela do convento. Foi acusado, investigado e até silenciado. Mas ele continuou. Os estigmas são inexplicáveis. As bilocações são inexplicáveis. Gemma enxergando sem pupilas é inexplicável. Mas o mais desconcertante talvez não seja o milagre, seja o homem. Porque o prodígio visível dura um instante. Mas carregar as chagas abertas por 50 anos, sem explicação, sem trégua, sem palco, isso é outra categoria de mistério. Quando perguntavam a ele como suportava, a resposta era uma só: sou apenas um pobre frade que reza. Se você gostou desse vídeo e ele te fez pensar, inscreva-se no canal e até um próximo vídeo.